Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Carvalho, sou advogado, sou autor do blog Conheça Seu Direito. E hoje, nesse vídeo, eu quero abordar um assunto que tem chamado muita atenção, despertado interesse de muitos consumidores com relação às mensalidades escolares em razão dessa crise que nós estamos vivendo, essa pandemia de coronavírus. No final do mês de março, há cerca de 2 semanas atrás, eu fiz uma abordagem geral sobre contratos e na ocasião eu disse que com relação às mensalidades escolares, eu entendia que naquele momento ainda era necessário aguardar um pouco para ver qual seria ali o desenrolar da situação, como que as escolas iam agir diante da suspensão das aulas. Passado já esse tempo, que parece curto, mas para nós falarmos de contrato, de consumidor, num momento de crise, onde as coisas estão mudando a cada momento, é um tempo considerável. E eu vejo que a situação hoje, ela já clareou um pouco, ela já merece uma análise mais completa. E é isso que eu quero fazer aqui. Enfim, como que fica esse relacionamento contratual entre o aluno, contratante e a escola contratada? Primeira coisa, não há dúvida nenhuma que isso é uma relação de consumo. Sendo uma relação de consumo, ela é passível de ser revista. Sempre que houver um fato superveniente, um fato inesperado, como esse da pandemia, é possível rever esse contrato desde que a situação tenha mudado. E a situação mudou. É óbvio que a realidade hoje é totalmente diferente do dia que você firmou o contrato com a escola, que o aluno firmou o contrato de prestação de serviço. Lá no mês de novembro, dezembro, janeiro, seja lá quando você assinou o contrato para o ano letivo, a situação mudou. Nós já estamos aí há mais ou menos 3 semanas, até um pouco mais, sem aulas. E por que eu digo que mudou? Porque as perspectivas são de que a suspensão das aulas ainda vai se estender por um tempo. Nós não sabemos por quanto tempo, mas uma coisa é fato. Não vai haver retorno das aulas nos próximos dias. Eu creio que esse mês, sem nenhuma possibilidade de voltar às aulas. Ou seja, houve uma mudança na realidade. Então, o que eu quero dizer é que já está na hora das escolas sentarem com os pais, sentarem com os alunos e reverem a questão do contrato, rever o valor das mensalidades. É claro que nós sabemos que, na verdade, nós chamamos de mensalidade, mas geralmente são anuidades. Você faz o contrato por um ano ou até mesmo por um semestre em determinadas faculdades e aquele valor anual ou semestral ele é dividido em parcelas mensais. É óbvio também que nós só vamos saber o tamanho do prejuízo, o tamanho do problema, quando tudo isso terminar. Ou seja, somente quando voltar às aulas, terminar o ano, nós vamos saber se foi possível cumprir a carga horária, se essa carga horária foi reduzida, se foi complementada por ensino à distância. Hoje não há como saber isso. Mas é óbvio que esse peso não pode cair também somente sobre o consumidor. E é isso que eu tenho visto. A escola simplesmente, muitas escolas dizem o seguinte: olha, por enquanto você cumpre o contrato porque nós também vamos cumprir a nossa parte. Ora, o consumidor está sendo penalizado. Está claro que muitos consumidores, muitos alunos, pais de alunos, estão com a sua renda diminuída, porque a crise ela já virou uma crise econômica. Quantos comércios foram fechados nos últimos dias? Quantos empregos foram perdidos? A maioria das pessoas teve ou está na iminência de ter uma perda financeira, uma redução na sua renda. Então não dá para esperar até o final do ano para sentar com a escola e rever esse contrato. O que eu penso é que é possível, desde já, a escola reduzir as mensalidades. Reduzir. Há até uma recomendação do PROCON de Minas Gerais para que a redução seja
de 29% aproximadamente do valor das mensalidades, até porque a escola que está fechada, ela diminuiu seus custos, ela não está tendo algumas despesas que normalmente tem. Então, a meu ver, as escolas deveriam procurar os pais, ou então, ao ser procurada pelos pais, renegociar, fazer ali um pacto para que durante a paralisação, ali os pais tenham uma redução na mensalidade. E depois, lá na frente, esse contrato vai ser ajustado de forma definitiva, vai ser reequilibrado. Ou seja, se ao final do ano for possível a escola cumprir toda a sua parte, se a escola conseguir cumprir com a carga horária, com os dias letivos, esse valor que foi pago a menor, ele pode ser complementado pelos pais no futuro, pode ser dado um prazo. Mas se a escola não conseguir, já houve uma redução. O que eu estou querendo dizer é que não se pode jogar só nas costas do consumidor o problema que nós estamos vivendo pela pandemia. As escolas, as instituições de ensino, elas não podem simplesmente dizer que vão cumprir com a carga horária, que os pais devem ficar tranquilos e continuar pagando as mensalidades. E se elas não cumprirem? E se não for possível? É claro que tem várias situações aqui. De forma rápida, eu vou falar, o ensino da educação infantil, ele é diferente dos demais. Porque isso é sabido que no Brasil, com o ensino infantil, que é para crianças de 0 a 5 anos, ele tem que ser feito aonde? Em estabelecimentos fora do ambiente doméstico. Então, escola de ensino infantil, aulas de 0 a 5 anos, não há como eles cumprirem o contrato. Não há aula à distância. Não é possível fazer isso de forma remota. A meu ver, esse contrato deveria ser suspenso. Ou então reduzido drasticamente o valor da mensalidade até a volta. Porque, na verdade, a escola ela não está prestando serviço nenhum. Ah, não é culpa dela? Não, mas também não é do consumidor. Quando se trata de alunos acima dos 5 anos de idade, aí a situação muda um pouco de figura, porque é possível prestar de forma emergencial, como é o caso, um ensino à distância. Mas é preciso que esse ensino seja de qualidade. É óbvio que uma instituição de ensino, uma escola, que nesse curto tempo conseguiu se preparar, criar um ambiente virtual próprio, um sistema de ensino eficaz. É claro que a aula à distância nunca vai ser igual à presencial, mas se houver algo bem feito, de qualidade profissional, que está suprindo a necessidade do aluno, talvez até possa ser mantido esse valor da mensalidade, ou ter uma redução bem pequena. Mas se a escola não conseguir instituir isso, um ensino à distância real, essa escola ela precisa agir com bom senso e ela precisa procurar os pais, ou ela precisa aceitar propostas dos pais para diminuir o valor desta mensalidade. A hora é essa. Não é possível adiar mais, porque senão daqui a pouco vai gerar um colapso, até mesmo na economia. Daqui a pouco os pais não têm condições de pagar, não pagam nada. A escola ela precisa receber, ela tem professores para pagar. Então, esse percentual que o próprio Ministério Público de Minas Gerais recomendou, eu acho muito interessante, algo em torno de 30%, de forma que traria ali um alívio financeiro aos pais. A escola estaria socorrida nas suas necessidades básicas, pagamento de folha, material, os funcionários ali, manutenção do prédio, até que se resolva essa questão. A questão ela não é simples, ela é séria. É claro que a via judicial ela é sempre a última. O conselho que eu dou é que sempre seja tentado um acordo, o bom senso, o senso de responsabilidade,
mas se nós não agirmos, um colapso virá também no sistema educacional. Por isso, como operador aqui do direito, como advogado, a minha opinião pessoal é que haja com a máxima urgência um relacionamento aí entre consumidor e o fornecedor, entre os alunos e a instituição de ensino, para que haja essa redução. Essa redução seria temporária e ao final do ano, ao final do contrato, dependendo do que nós vamos viver, essa relação vai ser ajustada. Inclusive, eu vejo isso muito plausível dentro de uma ação judicial. Caso não haja isso de forma consensual e haja uma ação judicial, é perfeitamente possível a obtenção de uma liminar para reduzir esse valor, para lá no final discutir e resolver o contrato de acordo com o desenrolar de toda a crise que nós estamos vivendo. Eu espero ter esclarecido, né? Nós avançamos um pouquinho nessa explanação, mas a questão ela é bem complexa e com esse vídeo eu gostaria de despertar as partes, as instituições de ensino, escolas particulares, para que sente com os pais, para que procure resolver essa questão, para que nós não tenhamos um problema maior lá na frente. A briga, a discussão, o desentendimento não interessa a ninguém, né? Não interessa para os pais verem ali a escola onde os seus filhos estudam, o local que eles escolheram os seus filhos estudar, né? Ter uma crise financeira tão grande que precisa fechar suas portas. Não interessa para os pais ver ali o professor, a professora do seu filho perder o emprego. De forma nenhuma. O que todo mundo quer é que essa crise passe rápido e a situação volte à normalidade. Todo mundo quer continuar na mesma escola, quer continuar com o mesmo professor, mas é preciso olhar o lado do consumidor. Uma redução agora, temporária, ela vai ajudar o consumidor, ela vai manter o aluno, porque da mesma forma eu creio que a escola também ela não quer perder aluno, né? Não seria nada benéfico para uma escola, em razão da crise, ela perder ali 20, 30, 40% dos seus alunos. Como que ele ia fazer isso? Porque aí ela tem que cumprir o contrato com os demais. Como que ficariam os custos dela com relação a essa perda de receita? Então, sentar, resolver, dialogar, chegar a um acordo que seja justo para ambas as partes. Esta é a solução. Ok? Um grande abraço, até a próxima.